Shalom, queridos, estamos de volta para dar sequência aqui ao nosso vídeo que dará continuidade ao assunto eleições 2022. Deixamos claro que nós não temos aqui um viés partidário, nós queremos apenas esclarecer o assunto e te levar a uma reflexão. Você é livre para votar em quem você quiser. O que nós queremos aqui é simplificar o conhecimento e te ajudar a escolher com consciência. Ainda que eu exponha em alguns momentos as minhas posições, você não precisa seguir as minhas posições. Você é livre para escolher e para votar em quem você quiser. Agora, o que eu tenho pedido desde o começo é vote com consciência. Se você gostar desse material, eu já te peço, nos ajude nos seguindo, compartilhando, ativando o nosso sininho, nos ajude divulgando para os seus amigos, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Sem mais, vamos dar sequência no nosso vídeo Eleições 2022. Vamos lá. No Brasil, existem praticamente na política as seguintes correntes: direita e esquerda. Entre a direita e a esquerda, nós temos o famoso centrão. E lá no centrão, nós temos o centro-direita e o centro-esquerda. Obviamente, o centro-direita está mais familiarizado com as ideias da direita e o centro-esquerda mais familiarizado com as ideias da esquerda. Mas são polos totalmente diferentes. A diferença do centro para a direita e para a esquerda é que a tendência do centro ainda que esteja inclinado para uma linha, não descarta totalmente a outra linha. Então, o centro tenta criar um equilíbrio entre a direita e a esquerda. No entanto, esse ano no Brasil, nós estamos divididos, estamos polarizados. E essa polarização está bem nítida nas pessoas do presidente Jair Messias Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um representando a direita, afinal, o atual presidente é representante da direita, e o ex-presidente representando a esquerda. Antes de você votar, a minha intenção é que você conheça a diferença ou as diferenças principais entre direita e esquerda. Por isso que a política esse ano vai travar algumas guerras. E essas guerras nós dividimos aqui, fizemos aqui um quadro para vocês verem, estão subdivididas em duas linhas, né? Que é a guerra ideológica e a guerra moral. Eu quero deixar claro que já existe hoje no Brasil dois tipos de cristãos. Essa ideia de cristão não votar na esquerda ou cristão não votar na direita não responde à verdade da nossa sociedade. Porque nós temos hoje no Brasil cristãos de direita e cristãos de esquerda. Se um grupo ou outro é verdadeiro ou falso, aí é um outro assunto para uma outra temática. Mas existe sim no Brasil cristãos de direita e cristãos de esquerda. Quem são eles? Os cristãos de direita, representados em sua grande maioria da população brasileira, são aqueles que vêm respeitando e seguindo as tradições cristãs ao longo dos séculos. Esse grupo é chamado de conservador. E todos os grandes líderes do Brasil, em sua maioria, representam esse grupo de igrejas históricas, neopentecostais, pentecostais, da própria Igreja Católica Apostólica Romana, toda a linha ortodoxa da igreja representa os cristãos conservadores, que é, em sua grande maioria, a, a parte da população cristã brasileira vem de viés conservador. Porém, existe um grupo surgindo que é chamado de cristão progressista. Esse grupo está ligado ao marxismo cultural e está ligado à ideia da defesa das minorias, né? E nesse grupo nós temos lá de maneira bem forte dois principais grupos que é
a teologia da libertação, representada pelo Leonardo Boff, e a teologia da missão integral no meio protestante, representado pelo pastor Ari Oswaldo Ramos. Esses líderes tendem a ser de esquerda, porque defendem a linha progressista. Então, eu falei anteriormente, cristão, ele vota em quem ele quiser. O que ele precisa ser? Coerente e consciente em relação a quem vai votar. Não esqueçam, gente, que nas eleições de 2022, mais importante do que votar no presidente do Brasil é sabermos votar nos representantes das casas da República. Então, eu tenho que saber votar bem nos deputados estaduais e federais, nos senadores. Esses são mais importantes até do que os cargos de governador e presidência, porque são eles que auxiliam diretamente o presidente a governar e são eles que estão trabalhando com as leis, que estão administrando o país diretamente. Então, se você quer ter um país seguindo aquilo que você acredita, vote em candidatos ligado ao presidente, o governador que você escolher. Por isso falei anteriormente que precisamos aprender a votar por legenda e não por indivíduo. Por quê? Quando você vota em alguém de esquerda, ele vai defender as ideias da esquerda. Quando você defende alguém de direita, ele vai defender as ideias de direita. E ainda que essa pessoa pense ao contrário da legenda, ou seja, você votou em alguém que tem valores de direita, mas faz parte da esquerda. Se houver uma votação em massa, na maioria das vezes, ele vai ter que votar de acordo ao partido. Então, significa dizer que uma pessoa que defende valores de direita está na esquerda, ou a pessoa de esquerda, né, ou que defende valores de esquerda está na direita, poderíamos dizer que essa pessoa está dando um tiro no próprio pé, tá bom? Pense nisso. E o que é que eu fiz para facilitar a compreensão? Eu criei um quadro falando sobre as duas principais guerras que nós vamos estar passando esse ano de 2022. A primeira, tá aí, é a guerra ideológica. E a segunda é a guerra moral. E nesse quadro eu dividi por assunto. Eu coloquei os assuntos no centro. No meu lado direito, eu coloquei aqui a direita e no meu lado esquerdo, a esquerda. Nós vamos estar falando aqui rapidamente, assunto por assunto, e vamos estar mostrando como é que esses grupos administram. E qual é o tipo de Brasil que você vai querer para os próximos 4 anos? Isso nós vamos ver agora, tá bom? Bom, primeira guerra que nós encontramos, gente, é a guerra ideológica. Na guerra ideológica, nós temos aí o seguinte: nós temos a esquerda e a direita abordando os mesmos temas, seguindo ideais totalmente diferentes. Primeiro tema, Estado. Como é que a esquerda e a direita vê o Estado? A esquerda trabalha com a ideia de Estado grande, né? Ela trabalha com a ideia do agigantamento do Estado. O Estado que controla tudo, o Estado que manda, o Estado que coordena, o Estado que divide os lucros, é o Estado que divide os benefícios, é o Estado que faz tudo. O Estado ele é dominante. Naturalmente, para você ter um Estado dominante, forte, você precisa de imposto, porque o Estado em si não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o povo. E para você fazer um Estado grande, você precisa aumentar o número de imposto. Então, a esquerda defende um Estado grande e automaticamente ou consequentemente o aumento de impostos. Já a direita pensa num Estado diminuto, né? A direita ela tende a diminuir o Estado e trabalha com a motivação da iniciativa privada. Então, enquanto a esquerda quer controlar tudo, a direita administra, mas divide
a responsabilidade com a iniciativa privada. É por isso que nos últimos 4 anos você ouviu falar muito sobre a palavra privatização. Na esquerda, você vai ver muito pouco privatização, porque lá o controle é do Estado. Na direita, você vai ver bastante privatização, porque eles entendem que a privatização ajuda a trazer riquezas para o país, a diminuir a quantidade de desempregados e a melhorar a condição de vida da população. Economia, óbvio. Se a esquerda pensa no Estado grande, ela vai trabalhar com o controle estatal. O Estado controla tudo, né? A economia é centralizada na estrutura do governo. Já a direita, quando fala em economia, ela descentraliza. Ela trabalha com a liberdade do comércio e da livre iniciativa, aquilo que nós também podemos chamar de liberalismo econômico, aonde existe liberdade para cada cidadão se tornar seu próprio patrão e empregar outras pessoas. Então, a motivação, a geração de pequenas empresas, médias empresas nesse país de direita é maior do que num país movido pela esquerda. Como é que a esquerda pensa em sociedade? A esquerda, ela baseado no viés do marxismo cultural, aonde ela divide a sociedade em classes, ela divide a sociedade em proletariado versus burguesia, e ela quer impor sobre a sociedade a luta do proletariado, né, do trabalhador contra o burguês opressor, que segundo eles a burguesia é e sempre foi opressora. Então eles pensam que por causa disso tudo que existe na maioria vem de opressão. Então eles questionam tudo aquilo que vem de maioria, tudo aquilo que vem da classe dominante, e eles querem impor novos valores e subjugar essa classe dominante a seus ideais. Não é à toa que o cristianismo, que é a religião central do Brasil, é visto pela maioria da esquerda como uma religião opressora, né, de dominantes que escravizaram o país, né? E não é bem essa história, tá? Em outros vídeos eu falarei melhor sobre isso. E é nesse ponto que eles questionam tudo que está posto. Se a gente for observar a história, nós vamos ver que a esquerda conseguiu mudar o ritmo da educação nacional e conseguiu mudar várias coisas em nosso país, pouco a pouco, e desconstruir valores que nós tínhamos históricos. E eles fazem isso em nome de um tal de progressismo. Já a direita pensa na sociedade em manter as tradições dessa sociedade. A direita não tem dificuldade com as pessoas mais ricas, não tem dificuldade com a maioria da população, não tem dificuldade com aqueles que têm condições financeiras. Pelo contrário, a direita entende que fazemos parte de um todo, aonde podemos existir mutuamente, cada qual na sua realidade, e juntos zelarmos pelos valores e pelas tradições de nosso país, de nosso povo. Enquanto a esquerda questiona e tenta mudar valores, a direita permanece valores e respeita as tradições da história. O crime. Como é que a esquerda vê o crime? Estamos tendo problemas sérios no Brasil, e não é de agora, com a vitimização do marginal. Então, o que está acontecendo no país é que as polícias têm feito um verdadeiro papel de enxugar gelo. A polícia prende, o Estado solta. Mas o Estado não solta porque o Estado é ruim. O Estado solta porque o Código Penal brasileiro é baseado em conceitos de esquerda. Em sua grande parte do novo Código Penal, nós temos aí muitos direitos ao preso, muitos direitos aos marginais, enquanto a população de bem continua sofrendo dentro de suas casas.
Bom, pela esquerda, vê o marginal como vítima de uma sociedade opressora, ela sempre vai defender a ideia de que aquele bandido é um coitado, né, é uma vítima da sociedade opressora e que ele precisa ser reabilitado. Então, ela sempre defende isso e culpa a sociedade pela situação daquela pessoa. Inclusive, já há defensores de esquerda que defendem o roubo, defendem o assalto, defendem a descriminalização de pequenos furtos. Inclusive, há alguns que acreditam que roubar celular hoje deve ser considerado pequeno furto e não precisa ter uma punição severa para os ladrões de celulares, né? Já a direita entende às vezes que sim, algumas pessoas são vitimadas por circunstâncias, mas ela não é totalmente vítima. Ela também é responsável pelas suas escolhas. Partindo desse princípio, toda atitude errada deve ser punida ao rigor da lei. Todo crime deve ser combatido ao rigor da lei. Por quê? Porque ela atribui ao indivíduo a responsabilidade pelas suas más escolhas. Nesse sentido, quando a direita governa, a lei é mais rígida para aqueles que andam na margem da lei, aqueles que não respeitam as leis, tá bom? Religião. A esquerda defende que a religião e o Estado devem ser mantidos em lugares distintos, ou seja, a ideia de que o Estado e a religião não podem se misturar. Defendendo esta ideia, nós ouvimos o ex-presidente falar que, quando eleito, se eleito em 2022, ele vai colocar pastores e padres em seu devido lugar, que pastor e padre devem cuidar da religião e não se envolver com política. Lembrando que em países de viés de esquerda, de viés socialista, de viés é, comunista, não há liberdade religiosa e as poucas religiões que ali existem são dominadas pelo Estado, ou seja, é o Estado que dita o que pode ser falado ou não nesses centros religiosos. Qualquer religião que existir em um Estado socialista ou comunista, fora do Estado, é perseguido e pode chegar até ser morto, tá bom? Já a direita, ela trabalha com a liberdade religiosa. Ela entende que a religião faz parte da construção do Estado. Por quê? Cada religioso é um cidadão. Não importa se você é cristão, se você é um bandista, você é um cidadão em cima dos valores que você acredita e em cima desses valores você vai poder votar, vai poder ser votado, vai poder defender, vai poder combater. Então, a religião faz parte da construção do Estado, porque cada brasileiro tem a sua religião ou não. Mas aquele que tem a sua religião, ele faz parte dessa construção. Logo, o Estado também está ligado à religião. Além disso, na história, a religião trouxe várias contribuições para a formação do Estado brasileiro. Como os conservadores tendem a manter tradições, eles vão praticamente entender que, ainda que o Estado e a religião caminhem em lugares distintos, um pode contribuir com o outro a uma junção de certa forma. Bom, a tendência da esquerda, já falei, é o progressismo. O progressismo se baseia nas ideias de Karl Marx, no marxismo cultural, que divide a sociedade em classes. E hoje, não só mais em classes, divide a sociedade em sexo,
em região, o marxismo cultural tomou outras formas, e aí nós temos várias subdivisões no Brasil, patrocinada pela esquerda brasileira, né? Então, nós temos tentativas aí variadas de dividir a sociedade brasileira. Já a tendência da direita é conservadora. Os conservadores tentam analisar a sociedade como um todo, respeitando as tradições, criar um país de todos, aonde não há, digamos assim, distinção, tentar criar leis comuns a todos. Por exemplo, clássico, a tendência progressista é defender a cota racial. Já a tendência da direita é defender a cota social, ou seja, a cota racial é baseada na raça, mas em qual raça? Raça negra, em nome de uma dívida histórica, né, que eles acreditam que o Brasil tem com os negros. Eu, particularmente, penso diferente. Não acredito em dívida histórica. Vou explicar isso futuramente em um vídeo só falando sobre racismo estrutural que eu estou organizando para em breve. Já os conservadores, como eu, já estou dizendo quem eu sou, defende a cota social. Porque se eu quero criar um país para todos, eu tenho que entender que, independente de ser branco, ou negro, ou índio, se a pessoa não tem condição, se é uma pessoa de classe média baixa, uma pessoa pobre, todos precisam ter os mesmos direitos, os mesmos acessos, né, para acessar a educação, acessar a faculdade. Então, eu particularmente sou a favor de cota social e não racial, porque a cota racial julga a pessoa pela cor da pele, pela raça. A cota social não, coloca todos no mesmo nível, porém tenta buscar os que realmente estão lutando, que estão estudando, que estão querendo, que estão buscando o seu melhor, tá bom? Bom, o capitalismo. A esquerda tem como seu principal inimigo o capitalismo. Para a esquerda, o capitalismo é o grande mal social. Já a direita é a favor do capitalismo, ainda que alguns de nós de direita entendamos que existem coisas no capitalismo que possam ser melhoradas. No entanto, o capitalismo em si não é mal ou bom, ele é apenas um instrumento. Ele pode ser bem utilizado ou mal utilizado. Então, para a direita, o capitalismo é positivo. Num país de direita, o capitalismo é valorizado e a tendência desse país é trabalhar em parceria com grandes empresas, atrair grandes investimentos, atrair grandes empreendedores. Em um país de esquerda, a tendência é o capitalismo ser combatido, o Estado ser dominante, e a consequência disso também pode ser o afastamento desses investidores para aquela nação. Isso aconteceu praticamente em países próximos a nós, como Venezuela e Argentina, tá bom, gente? Aqui está a principal diferença. Bom, e aqui, gente, entra uma outra guerra que para mim se torna mais preocupante do que a outra guerra. Porque na Primeira Guerra, nós tínhamos a guerra ideológica. Na guerra ideológica, nós vimos lá os conceitos gerais da diferença entre esquerda e direita. Já aqui nós temos a guerra moral. E aqui a coisa fica mais séria, ao meu ver, como cristão, certo? Eu vou fazer a mesma sequência e eu vou te explicar por que, ao meu ver, essa guerra é pior do que a guerra ideológica. Sendo que você tem que votar com quem você se identifica mais, tá bom? Nas drogas, a esquerda defende a legalização das drogas.
Já a direita é contra a legalização das drogas. Ultimamente, temos ouvido falar em legalização da maconha, mas entendam que, para o viés de esquerda, a maconha é apenas o primeiro passo em cima de uma bandeira que visa legalizar todas as drogas. Já nós de direita somos contra a legalização das drogas, principalmente sabendo o mal que as drogas causam ao ser humano. Ou seja, independente de qualquer coisa, a droga em si causa dano à saúde humana. Então, é mais fácil você ver o conservador ser a favor que as drogas lícitas sejam proibidas do que legalizar as drogas ilícitas. Então, a esquerda defende a legalização das drogas e a direita é contra a legalização das drogas. O aborto. O aborto, a esquerda é a favor, porque vê o aborto como questão de saúde pública. A grande narrativa é que as mulheres pobres estão morrendo nas clínicas clandestinas, enquanto as mulheres ricas estão saindo do país e abortando em países que são liberados, né, o aborto, ou em clínicas particulares, pagando um absurdo. Bom, em cima dessa narrativa, cria-se a ideia de que, então, o aborto seria uma questão de saúde pública. Para quem defende o aborto, tem que votar na esquerda. Agora, aqui vamos falar sério com você, cristão. Eu sou contra o aborto. E vai votar na esquerda? Você está dando um tiro no próprio pé. Por quê? Primeiro, o conservador, os cristãos deste país, em sua grande maioria, é contra o aborto. Abre aspas. Entendemos, porém, que existem casos extremos onde o aborto é permitido, como no caso de estupro, que em determinado período de tempo o Estado permite o aborto. No entanto, isso não é regra, é exceção. Por quê? Porque nós, conservadores, também responsabilizamos os indivíduos. Todo mundo sabe matemática simples. 1 mais 1 é igual a 2. Sexo, homem com mulher, gera filho. Então, nós sabemos que o filho nada mais é do que a consequência natural ou o fruto da relação de um homem com uma mulher. Em um mundo com métodos concepcionais variados, em um mundo com tanta informação, falar em aborto é um crime, ao meu ver. Por quê? Porque muitas pessoas querem viver uma vida de promiscuidade, se relacionando com quem quer que seja, em grande quantidade, mas não querem assumir a responsabilidade de seus atos. E o que acontece? Para justificar isso, querem apoiar o aborto. Entendam, todo cristão conservador é contra o aborto por sérios motivos. Entre esses motivos, a responsabilidade do indivíduo, mas também temos a valorização da vida. Por quê? Porque aquela criança no ventre da mãe, ela não é continuação do corpo da mãe. Aquela criança ali é um ser formado por Deus no ventre da mãe, que já tem DNA próprio, tem vida própria, tem pensamento próprio. Então, não vale aquela ideia de que a mulher é dona do seu corpo, não, porque o que está no ventre dela não faz parte dela. O que está no ventre dela apenas está usando o seu ventre por um tempo específico de gestação até se tornar uma outra pessoa, né? Até se tornar um outro ser formado. Mas o dominante na gestação é o feto e não a mãe. Então percebam que os cristãos em geral somos contra o aborto.
Repetindo aqui para você, cristão, se você é contra o aborto, não me fale que tu vai votar na esquerda, porque aí você está sendo incoerente e inconsequente. Se é a favor do aborto, pronto, vote na esquerda. Tá tudo certo. Democracia é isso. É saber conversar com os diferentes. Mas entendam isso. Seja coerente com o seu voto. Vamos lá. Como é que a esquerda vê as minorias? A esquerda vai defender as minorias o tempo todo, porque ela se sustenta em nome de minorias, certo? Já a direita respeita as minorias sem prejudicar a ordem posta pela maioria. Se para a esquerda a maioria é opressora e a minoria é vítima, para a direita a minoria tem que ser respeitada, porém há uma maioria de construção social. Então, não dá para pensarmos que um país de maioria cristã vai viver subjugada aos desejos e os caprichos de uma minoria. Por essa razão, eu não voto na esquerda. E quando eu falo eu não voto na esquerda, não é eu não voto em Lula, eu não voto em ninguém ligado ao viés de esquerda, seja Lula, seja Ciro, seja deputado, seja aqui na Bahia, Rui Costa, seja governador, seja quem for. Ninguém de viés de esquerda eu vou votar. Por quê? Porque eles defendem minorias em detrimento a uma maioria. E eu respeito as minorias, mas eu não posso deixar que a maioria de um país conservador seja subjugado por uma minoria que quer impor goela abaixo os seus valores. Então, como já vimos aí em alguns vídeos, existem representantes de minoria que já disse que eu, como pai, futuramente, se Deus quiser, não vou poder mais dizer que o filho que eu terei é menino ou menina, porque eles querem impor uma tal de ideologia de gênero, né? Eles querem impor isso goela abaixo de todo mundo. Enquanto, como conservador, eu defendo que o menino nasce menino e a menina nasce menina. Ponto, certo? E aí entra a questão da religião. Na direita, a religião é respeitada em sua pluralidade, mas não desconstruímos a cultura religiosa cristã do país, que é o nosso país, no caso, o Brasil. Nós somos um país de maioria cristã. E quando eu falo cristã, eu não me refiro aqui a evangélicos. Eu falo de evangélicos, de católicos, de espíritas de viés cristão, a exemplo do kardecismo e tantos outros, certo? Porém, entendemos que somos um país de plural, né? Pluralidade religiosa e todos têm o direito de ter a sua religião ou não ter religião nenhuma. Em países de bases cristãs, principalmente com grande força do protestantismo, há uma defesa histórica da liberdade individual e da liberdade religiosa. Já a esquerda tende a se apegar às religiões de minorias, porque eles usam a minoria para se promover. Mas não se enganem, você religioso, seja qual for, que está defendendo a esquerda hoje, pense nisso. Na Carta Magna da esquerda, a religião é o ópio do povo. Ou seja, na verdade, a esquerda é contra a religião, seja ela qual for. Não estou aqui me referindo ao cristianismo. Ela usa por um tempo a religião para se fortalecer, mas quando ela se estabelece, ela destrói a religião. Prova isso, professor. Simples. Olha a história da religião em países comunistas e socialistas. Vê como é que está lá as religiões de matriz africana na Coreia do Norte. Vê como é que está a religião de matriz africana lá na China, no Japão. Vê se existe lá. Vê como é que os cristãos e outros grupos religiosos são tratados em países de viés comunista e socialista. É só olhar para a história. Não é a história antiga, não, é a história recente. Vê como é que está esses grupos. Então, se no Brasil a esquerda diz apoiar a religião de matriz africana, nesses países onde ele é dominante, toda religião sofre,
porque a visão de esquerda legítima é ateísta. Ela não crê em religião e acredita que a religião é o ópio do povo. No entanto, no nosso país, ela se apoia na religião de minorias e combate a religião da maioria, dizendo que a religião da maioria é uma religião opressora. No caso, sobra para os cristãos conservadores, tá bom? Imprensa. O presidente Bolsonaro é um dos caras mais atacados pela imprensa desse país. Mesmo assim, ele continua mantendo o direito e a liberdade de imprensa e de expressão. O ex-presidente Lula já deixou claro que, se ele voltar, ele vai regulamentar a imprensa. Ou seja, num país de viés esquerdista, a liberdade de expressão é quase zero e a imprensa não tem liberdade. Brasil, desperta. A internet que nós temos acesso no país é graças a Deus e aos governos anti-esquerda deste país. Porque em países de força da esquerda, até o que nós temos acesso é controlado pelo Estado. Então, é só estudar a história. Vai lá, país socialista, o que é que pode entrar ou não em internet lá na China? O que é que pode entrar ou não em internet na Coreia do Norte? Tá? Já no Brasil, não. Você é livre. As redes sociais aqui são abertas. Você administra ela como você quer. Você fala o que você quiser. Você grava videoaula, você expõe sua opinião. Você pode falar até besteira. Óbvio, você é responsável pelas suas palavras, mas você pode falar o que você quiser, né? Porque, obviamente, que liberdade de expressão tem um limite. Eu aprendi desde cedo que o meu direito termina onde o do meu irmão começa, né? Mas isso é independente disso, melhor dizendo, a liberdade de imprensa é mantida em país de direita. Já o ex-presidente ligado à esquerda já falou que vai regulamentar a imprensa. Pense nisso, isso não é eu que estou criando, é bandeiras reais de cada grupo, tá? Ideologia de gênero. Aqui começa, e para mim é o maior perigo de hoje, tá? O que é a ideologia de gênero? É uma tese, é uma teoria criada pelos não binários, onde eles afirmam que ninguém nasce homem ou mulher. Nós nascemos seres híbridos e nos tornamos, na medida da vida, sexualmente aquilo que queremos ser. Ou alguns acreditam que existem quem nasça homem, mulher ou um terceiro gênero. É uma divisão entre alguns deles aí. Mas o fato é, na cabeça daqueles que defendem a ideologia de gênero, nós não podemos chamar o bebê de menino ou menina. Ele tem que nascer e, quando ele crescer, ele vai descobrir se ele é menino ou menina ou qualquer outra coisa. Então, nós temos aí vários nomes na ideologia de gênero. Nós temos o que é pansexual, o heterossexual, nós temos o bissexual, nós temos o homossexual, a lésbica, nós temos aí diversos nomes, né? E pessoas que vivem baseado naquilo que sentem e querem impor sobre a maioria que o mundo deve ser visto dessa forma, né? E na ideologia de gênero, eles também tentam alterar o nosso português clássico, na tentativa de criar um tal de gênero neutro. Ou seja, para eles, o português deve ser alterado e nós devemos criar palavras que apontem para a, essas pessoas que não se identificam com masculino ou com feminino. E aí é onde entra essas palavras como menine ou meninix, né, que tem um x lá no final, menine, todes, né? Então perceba que a esquerda tem muito essa de divisão. Por exemplo, na lógica da esquerda, eu tenho todos apontando para ele, todas apontando para elas e todos apontando para aqueles que não se identificam nem com ele, nem como ele e nem como ela. Esse é o viés de esquerda. É assim que eles pensam.
tá? Por isso que você vê hoje muito comum em uma plateia alguém falar assim, eu quero falar com todos e com todas, né? Para tentar falar para o grupo masculino e o grupo feminino. Essa expressão todas e todas no português é um assassinato gramatical. Por quê? Vou aqui para o viés da direita agora. Se a esquerda defende a ideologia de gênero, a direita é totalmente contra a ideologia de gênero e considera que ela deve se limitar unicamente às minorias que assim acreditam nela. Mas isso não faz parte do nosso país, não faz parte da nossa cultura, não faz parte do nosso português. Até porque no nosso português existe todos para eles, todas para elas, mas todos no masculino também assumem gênero neutro. Um professor de português vai explicar isso melhor. Então, todos para eles, todas para elas, mas todos no gênero masculino também indica gênero neutro. Então, quando eu estou numa plateia mesclada com homens e mulheres, eu não falo a todos e todas, eu falo a todos, porque todos, no nosso português clássico, engloba eles e elas. Nesse sentido, todos ali assumem o papel de gênero neutro, tá bom? Então, a direita é totalmente contra a ideologia de gênero. E, neste sentido, eu tenho que entender que quem eu votar, quem eu colocar lá no Senado, quem eu colocar no Congresso, quem eu votar para presidente do Brasil, quem eu votar para governador, essas pessoas vão defender ou uma linha ou outra, certo? Por exemplo, o meu estado está um caos. A violência aqui está crescendo assustadoramente. A Bahia hoje é um dos estados mais violentos do Brasil. Mas se você for olhar o governo da Bahia, é um governo de esquerda. A administração da segurança pública da Bahia vem da esquerda. E como é que eles veem o crime? Veem o marginal como vítima. Então, não há uma punição ao rigor da lei. Enquanto em estados é, outros que a esquerda é mais fraca, a violência diminui, no meu estado, Bahia, a violência só aumenta, porque o pensamento que administra o meu estado hoje ainda é, infelizmente, de esquerda, ligado ao governador Rui Costa. O mesmo que falou sobre o tráfico está empregando meninos e que deve ser uma coisa que temos que refletir sobre isso, porque o tráfico hoje é uma agência de emprego, quer dizer, são contra a venda de grandes empresas, são contra a privatização, mas acham que o tráfico pode empregar pessoas? Como assim? Sabe? Então, são questões que eu estou colocando, queridos, para mostrar para vocês a diferença. Não, não concordo com o senhor. Eu entendo que o tráfico deve empregar pessoas mesmo. Não concordo com que as drogas devem ser legalizadas mesmo. Sou a favor do aborto. Então, vote na esquerda. Não, sou contra o aborto, sou contra a legalização das drogas. Então, vote na direita. Esse vídeo eu só fiz para te alertar. Por favor, não dê um tiro no seu próprio pé. Vote com a sua consciência. Por quê? Porque voto não tem preço, mas tem consequências. Pense nisso. Mais importante do que qualquer outra coisa é você votar consciente. Pensando que nos próximos anos nós vamos colher frutos daqueles que nós escolhermos hoje para assumir os poderes da República, tá bom? Então, não troque seu voto, não venda seu voto. Você que é líder religioso, pelo amor de Deus, não venda seu voto por barganhas, por cadeira, por qualquer outra coisa. Você, cidadão brasileiro, não venda seu voto por reforma de casa. Vote com consciência, pense nos valores que você defende e que você acredita, tá bom? E aí,
eu vou encerrar aqui com uma frase que eu gosto muito. É uma frase do pastor protestante Martin Luther King, e ele diz o seguinte: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, nem dos violentos, nem dos desonestos, nem dos sem caráter e nem dos sem ética. Mas o que me preocupa é o silêncio dos bons. Durante muitos anos, criou-se a ideia, e a igreja cristã tem grande responsabilidade nisso, que política é corrupta, que política não presta. Queridos, entendam isso. Política é só um instrumento. Política é só um meio. Quem faz a política são seres humanos. Esses seres humanos podem ser corruptos ou não. Por isso, precisamos votar em pessoas não corruptas ou menos corruptas possíveis, para que possam assumir quadros políticos. Porque a política tem a ver com o bem-estar de toda uma nação, de todo um povo. Pensa nisso, escolha com consciência, vote com responsabilidade e não esqueça, o seu voto tem consequência. Encerro falando para vocês o seguinte: eu não tenho nada contra quem é de esquerda votar na esquerda. Vote, lute por aquilo que você acredita, porque a democracia me permite dizer isso a você. Mas você que tem pensamentos conservadores, votar na esquerda é dar um tiro no próprio pé. A ideologia de gênero quer impor a homossexualidade à igreja como se fosse algo natural. E para nós cristãos, homossexualidade continuará sendo pecado. Cristãos conservadores. Há aqueles que já defendem a homossexualidade como algo natural, que são os cristãos progressistas. Entre eles, os da teologia inclusiva, segundo eles. Mas para nós cristãos conservadores, a homossexualidade, assim como o aborto, assim como o adultério, assim como a mentira, assim como a gula, é pecado. Só que eles querem impor, eles querem tirar festas clássicas como o Dia dos Pais, Dia das Mães. Eles querem obrigar pastores a casar homossexuais, né? Porque eles não se contentam em serem reconhecidos, eles querem impor o seu estilo de vida a toda a sociedade. E aí o que eu digo aos meus irmãos? Você pode votar em quem você quiser, você é livre para votar em quem você quiser, mas se você votar na esquerda, vote com consciência, porque se a esquerda se fortalecer no país e surgir uma lei onde obrigue pastor a casar homossexual, podendo ser preso por homofobia, caso rejeite essa ideia, e chegarem aqui na igreja e me prenderem, a única coisa que eu te peço é: não vá me visitar na cadeia. Não passe lá. Não me dê oi, porque você é cúmplice dessa prisão. Então, escute isso, vote com consciência no tipo de país que você quer. E repito, saia desse dualismo Lula versus Bolsonaro. Escolha sim o presidente que representa a sua ideia. No meu caso, eu vou votar 22, certo? É o meu voto. Publico aí tranquilamente, sem medo de falar. Mas não estou preocupado com 22. 22 é só um voto. Eu tenho que votar numa legenda, eu tenho que escolher bem os meus senadores, eu tenho que escolher bem os meus deputados estaduais e federais. Eu tenho que escolher bem o governador do meu estado. É essa legenda que vai dar condição ao presidente governar ou não. Porque se eu voto num presidente de esquerda e em senadores, deputados de direita, eu estou impedindo o presidente de esquerda de governar. O inverso também é verdadeiro. Se você vota em 22 e você vota em deputados, senadores de esquerda,
Você está impedindo o governo federal de crescer nos próximos 4 anos. Então, votar em senadores e deputados federais e estaduais é mais importante do que votar até mesmo em presidente e governador. Mas votar em presidente e governador com uma boa visão, com uma boa gestão, em cima daquilo que você acredita, então você estará sendo coerente com o seu voto e eu digo parabéns. Seja você de esquerda ou de direita. Deus abençoe o Brasil e nos ajude a caminhar em um país que mantenha a soberania nacional e a democracia para todos nós. Shalom a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.